principais notícias do seu telejornal local, nesta terça-feira, 29 de agosto. O deputado insiste no pedido de intervenção do diretório do PMDB. O governador considera piada o pedido de intervenção. Hugo Napoleão pede a união dos petelistas piauienses em torno de Aureliano Chaves. Igreja ultima preparativos para a segunda Romaria da Terra. Nós voltamos em um minuto. Terminou hoje pela manhã um convênio com a Universidade Federal do Piauí. Através deste convênio, a Universidade Federal do Piauí será responsável pela elaboração e correção das provas realizadas pela Fundação Municipal de Saúde no dia 24 de setembro. O governador Alberto Silva viajou hoje para Brasília. Ele foi assinar um convênio no valor de 167 milhões de cruzados novos para a conclusão do plano de expansão de abastecimento d'água e saneamento de Teresina. E em janeiro a cidade de Teresina tem 100% da sua área habitada com água potável e vai ter 80% de esgoto sanitário dentro de 2 anos, seguramente com esse contrato que estamos assinando hoje. Uma cidade que tem esgoto sanitário e tem água é uma cidade perfeitamente habitável, é uma cidade moderna, é uma cidade próspera, é a capital do Piauí. Alberto Silva, como não poderia deixar de ser, falou sobre política. Ele analisou o pedido de intervenção do Diretório Estadual por conta do seu apoio a Collor de Mello. E essa história de interdição e punição acabou. Eles deviam saber que não existe mais fidelidade partidária, isso tudo acabou. A nova Constituição acabou com tudo isso. Não existe, o diretório segue o que o povo quer, o que as bases querem. E isso ficou provado. Mas ficou provado completamente que todas as bases, todos os diretórios do PMDB estadual ficaram com o governador e apoiam a candidatura Collor. O senhor deve ficar sem legenda no próximo ano? Não pode existir isso é piada. Quem é que pode tirar a legenda do diretório estadual, regional do PMDB? Quem tem poderes para isso? Ninguém. Não existe mais fidelidade partidária, isso é piada. Governador, essa divisão na sucessão presidencial pode prejudicar o projeto de reaglutinação do PMDB para a sucessão em 90? Eu acho que o PMDB está tão forte, as bases do PMDB provaram que são fortes e que estão com o comandante, com o governador, que não existe. Quem divergir das bases, das poderosas bases do PMDB, é que fica de fora. O deputado Francílio Almeida sugeriu ontem na Assembleia o nome do vice-governador Lucídio Portela para a sucessão do senhor. Como é que o senhor vê essa proposta do deputado do PMDB? Você não acha que está muito longe ainda para nós estarmos discutindo isso? Vamos resolver primeiro a presidência da República. Quando terminar a presidência da República, nós discutimos como vamos enfrentar a sucessão estadual. Bem, Pires de Saboia tem observado com muita atenção esses últimos fatos políticos. E tem alguns comentários. O encontro do governador Alberto Silva com as lideranças municipais do PMDB para decidir sobre os destinos do partido no Piauí com relação à eleição presidencial, sem dúvida nenhuma, foi vitorioso. E vitorioso principalmente do ponto de vista numérico. O comparecimento foi muito grande. Entretanto, os efeitos não são tão bons para o governo do Estado. Ontem, o que se viu na Assembleia Legislativa foi uma reação muito forte dos deputados estaduais, deputados que eram muito fiéis ao governador e que agora estão revoltados com a situação, principalmente porque foram criticados pelas lideranças municipais pelo seu não comparecimento à reunião do partido no prédio da Emater. Mas sabe-se também que a reação dos deputados é exatamente porque eles não querem votar no outro candidato que não seja Ulisses Guimarães. O deputado Marcelo Castro, por exemplo, que é tido como um deputado muito disciplinado, apesar de andar um tanto insatisfeito com o Palácio Karnak, ontem, numa parte ao discurso do deputado Francisco Figueiredo, foi muito forte, muito contundente. E encerrou dizendo o seguinte, que posso votar em qualquer candidato no segundo turno, menos nesse palhaço chamado Collor de Mello. O deputado Francisco Figueiredo, por outro lado, foi também muito contundente e fez um desafio ao prefeito Heráclito Fortes e ao ex-prefeito Alferraz, no sentido de que rompam imediatamente com o governador Alberto Silva e peçam à direção nacional do partido uma intervenção no diretório regional. Por esse caminho, entende o deputado Francisco Figueiredo que o autêntico PMDB, ou seja, o PMDB fiel ao deputado Ulisses Guimarães, poderia tomar conta do partido no estado do Piauí e redirecionar as posições. Já o Diretório Municipal de Teresina também publicou nota ontem e hoje, circulou na imprensa de hoje em Teresina, muito crítica com relação à posição do Diretório Regional. O presidente do Diretório Municipal de Teresina, Reginaldo Furtado, tem dito reiteradas vezes
que o partido em Teresina vai partir com Ulisses Guimarães, ou seja, o partido está realmente dividido. E para completar todo este quadro, o deputado João Silva Neto, sobrinho do governador Alberto Silva, disse que não há nenhum mágico nesse mundo que consiga consertar a rachadura existente agora dentro do PMDB. Pelo que se nota, o PMDB aqui no Piauí entrou numa crise que muito difícil vai ser superada e é muito difícil o PMDB sobreviver unido para a eleição de 1990. O governador Alberto Silva, que tem interesse em eleger o seu sucessor, vai ter que procurar mais apoio em outras siglas, em outros partidos, em outras facções políticas, se realmente quer somar para fazer o seu sucessor. A seguir, a discussão dos deputados em busca de um candidato a presidente da República está insistindo na intervenção do Diretório Estadual do PMDB. Ele e o deputado Tomás Teixeira estão fazendo polêmica em relação a este assunto. Estou pedindo ao Diretório Nacional que faça uma intervenção no Diretório Estadual do Piauí, porque eu não posso permitir, como PMDBista, daqueles que vieram desde 65, que se use o PMDB do Piauí para apoiar uma candidatura que não seja a do partido, ou seja, que não seja o nome de Ulisses Guimarães. E como se fez aqui uma reunião em que 96 representantes de diretórios municipais deram poderes ao governador para votar em Collor de Mello, e ele está dizendo que é o PMDB que vai votar em Collor de Mello, eu estou pedindo intervenção no Diretório Estadual para que a disciplina partidária, a ética partidária, o respeito ao povo e ao nosso partido sejam mantidos no estado do Piauí. Se porventura tivermos uma intervenção no Diretório Estadual, o governador Alberto Silva muda de partido e o PMDB vai se acabar no Piauí, porque as bases do partido estão solidárias com o governador. Isto é o que é mais importante. E aqueles que não seguiram o governador não se reelegerão deputado, porque as bases estão mesmo com o governador. Mas não é só esses dois deputados que discutem essa questão. Outros também estão preocupados com este assunto. O governador noticiou, grande parte das bases fez a opção pelo Fernando Collor de Mello. Então ele se comprometeu a comandar a campanha do Fernando Collor de Mello no Piauí. Entretanto, existiram alguns deputados e algumas lideranças do PMDB que já haviam se comprometido publicamente com o Ulisses Guimarães, um compromisso que eu repito, coerente, tendo em vista que nós já somos do PMDB e que o PMDB tem um candidato próprio, daí porque essas lideranças resolveram realmente ficar fiéis ao compromisso assumido com o presidente do partido e candidato a presidente da República do partido. Nós vamos dar o pontapé inicial da campanha de Mário Covas dos Tucanos aqui no Piauí, agora neste sábado, dia 2, estamos reunindo os membros do partido e os simpatizantes também de Mário Covas, numa reunião no sábado à tarde, para exatamente deslanchar a campanha, traçarmos os rumos do nosso trabalho. Nós vamos, esperando a partir da próxima semana, cair em campo, aparecer nas ruas com o nome de Mário Covas, com nossos cartazes, com conversa junto à população, com comparecimento aos locais de concentração pública, para levar o nome e a mensagem do PSDB, dos Tucanos, de Mário Covas, para a população. O candidato do nosso partido vem tendo um mau desempenho nas pesquisas, mas nós entendemos que ainda devemos seguir a orientação do partido, devemos aguardar os acontecimentos políticos, e enquanto o meu partido tiver um candidato próprio, eu quero apoiar o candidato do meu partido. O PL é um partido pequeno, nós não estamos fazendo a campanha com outros objetivos, a não ser estabelecer os espaços do PL no estado do Piauí, e eu espero que isso é que nós vamos conseguir. Começa amanhã às 14 horas no Rio Puti Hotel o seminário de Organização e Método Integrado em Informática. O seminário tem como público-alvo executivos, gerentes, analistas de organização e método e planejadores de sistema. O encontro prossegue até o dia 1º de setembro. Começa hoje o seminário que vai discutir as questões do trânsito em Teresina. O governador Alberto Silva estará dentro de poucos instantes, daqui a pouquinho por volta das 20 horas, instalando o primeiro encontro de segurança no trânsito. Este encontro será realizado no auditório da OAB. Entre os conferencistas estará o próprio governador. O diretor do Detran, Coronel Geraldo Câncio, acredita que o encontro levará a comunidade a refletir sobre os problemas do trânsito, notadamente quanto aos elevados índices de acidentes, propiciando uma redução significativa desses números considerados trágicos para a sociedade.
os problemas do trânsito vêm se agravando e é sempre bom que se faça um seminário a título de se verificar quais as razões dos acidentes e mais acidentes que estão ocorrendo na nossa capital, e deste encontro, que eu tenho certeza, se dará uma diretriz para uma ação juntamente com a Polícia Militar, DNR, DR, em conjunto, e Secretaria de Segurança, para ver se a gente diminui esse índice de acidentes do Piauí. A seguir, a segunda Romaria da Terra no Piauí, sobre a elaboração de orçamento municipal e a participação popular. A última palestra do seminário foi proferida pelo secretário municipal de Planejamento, Paulo Vasconcelos, falando sobre o orçamento municipal para o ano de 1990. O encerramento foi às 16 horas. Será realizado de sábado a segunda-feira, a Romaria da Terra do Piauí. O arcebispo metropolitano de Teresina, Dom Miguel Câmara, concedeu entrevista coletiva hoje falando sobre este assunto. O grande objetivo desta Romaria, que é um ato religioso, é nos colocarmos diante de Deus para pedir as suas luzes, a sua força, para que o problema da terra tenha uma solução condigna no Brasil, no Nordeste e no Piauí. Qual está a situação hoje no Piauí do sem-teto e do sem-terra? Acho que é uma situação muito crítica e que está exigindo da nossa parte uma solução urgente. Há muitas e muitas famílias que não têm condições de viver no campo. E essas famílias, então, elas marcham para as cidades, sobretudo as cidades maiores, na procura de trabalho, de emprego e de acolhimento. E, infelizmente, aqui em Teresina e em outras capitais do Nordeste, não há suficientemente espaço para tantas pessoas, tantos migrantes. Então coloca-se o problema, que é o tema da nossa Romaria: terra para plantar, diz respeito sobretudo à reforma agrária no campo, e terra para morar, diz respeito à reforma do solo urbano nas capitais. Então, Miguel, essa é uma luta já constante há muito tempo. O senhor acredita que uma Romaria como essa viria pelo menos amenizar a situação atual? Eu acho que a Romaria nos leva em duas dimensões. A primeira, para quem tem fé, é o momento de a gente se voltar para Deus e pedir a Deus que nos ajude. Ele que conduziu o seu povo de uma terra de escravidão para uma terra de liberdade, esse mesmo Deus há de nos ajudar a sair de um contexto tão difícil, de uma quase escravidão, para uma situação de libertação que todos nós desejamos. Em segundo lugar, essa Romaria, ela tende a avivar a consciência de todos nós, pessoas adultas, homens responsáveis, né? Homens e mulheres, para que o problema da terra não fique restrito ao número limitado de pessoas. Que nós possamos, de um certo modo, exercer a nossa influência sobre aqueles que fazem as leis, aqueles que administram o país, aqueles que são os donos das grandes empresas agrícolas, aqueles que são os donos das políticas do país, para que não fiquem aí entregue à sua triste sorte milhões e milhões de brasileiros e nordestinos. O vereador Pedro Alcântara está lançando no dia 6 de setembro o livro Eleições 88. O lançamento será no plenário da Assembleia Legislativa. O livro conta fatos pitorescos acontecidos na eleição passada. O senador Hugo Napoleão está em Teresina. Hoje ele deu sua opinião sobre a adesão de Alberto Silva à candidatura Collor de Mello. Eu vejo como uma opção, enfim, acho que o povo brasileiro, claro, o povo piauiense, estão inteiramente livres para escolherem seus candidatos, e apenas lembro aos meus companheiros do PFL, prefeitos e vereadores, que nós temos um compromisso de manter a nossa coerência com o nosso candidato, que evidentemente até agora não está nas posições que nós desejamos, mas nós preferimos a nossa coerência. Nós não estamos aderindo a ninguém que esteja já indicando e despontando vitórias. Mas é um direito dele, ele quis fazer, ele fará, e isso é uma decisão íntima dele. Eu não posso comentar, senão achar que ele devia estar com Ulisses Guimarães. Não confirma então a sua adesão, ou pelo menos simpatia a Paulo Maluf?
Não, de maneira nenhuma, pois se há 4 anos atrás, ou melhor, em 1974, 5 anos até, uma das razões de nós sairmos do PDS e entrarmos na Frente Liberal, além do movimento de democratização, além da situação de Tancredo Neves, que era um estadista que encarnava a nação brasileira, foi justamente, principalmente, a figura do atual candidato do PDS, Paulo Maluf. Embora eu tenha sido convidado para ser vice-presidente dessa chapa, eu não posso aceitar isso. Eu acho que devo ficar com o candidato do meu partido. E era isso que eu sugeriria que as pessoas fizessem, sendo o povo livre para escolher quem quiser na hora definitiva. E o Telejornal Local fica por aqui. Nós voltamos amanhã neste mesmo horário. Veja agora o Telejornal Brasil. Boa noite.